Bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde. Eu sou a Kalune e esse canal foi criado com o intuito de ser um espaço de compartilhamento de ideias. Nas minhas redes sociais eu falo sobre livros, escrita, RPG, música e às vezes esbarro um pouquinho ali na cultura pop. Então, se esses são temas que você gosta de acompanhar, eu quero convidar você a se inscrever nesse canal e acompanhar a minha jornada a partir desse primeiro vídeo. E vai ser um prazer para mim ter você aqui comigo. Para o primeiro vídeo desse canal, eu decidi trazer as minhas leituras do primeiro trimestre de 2026. Meu desejo inicial era gravar um vídeo mensalmente comentando sobre essas leituras, mas por conta de alguns problemas eu acabei tendo que postergar essa ideia e fazer um grande compilado. Mas para não ficar um vídeo muito longo e ficar aqui por 2 horas e meia falando, eu decidi ser o mais sucinto possível. Mas se você quiser saber a minha opinião verdadeira a respeito dos livros que eu tô lendo, eu convido você a me seguir lá no aplicativo do Maratona, @Kalune, que lá eu posto todas as minhas opiniões em tempo real, enquanto eu tô lendo cada um dos livros. Então, sem mais delongas, vamos começar esse vídeo pelo começo. Os livros que eu li em janeiro. Bem, o meu ano começou com uma trilogia que eu gostei muito, que foi Jogos Vorazes. Então, as minhas primeiras 3 leituras de janeiro foram exatamente os 3 livros: Jogos Vorazes, Em Chamas e A Esperança. A Suzanne Collins foi uma escritora que me acompanhou desde criança. O meu desenho favorito da infância era O Pequeno Urso e ela era a roteirista, então eu posso dizer que a Suzanne me acompanhou em todas as fases da minha vida. Na minha infância com O Pequeno Urso, na minha adolescência com os filmes de Jogos Vorazes e agora na minha fase adulta com os livros de Jogos Vorazes. Eu sei que eu demorei bastante para ler esses livros, mas eu acho que valeu a pena. Eu acredito que Jogos Vorazes é uma trilogia que você precisa ler durante várias fases da sua vida, porque cada vez que você lê esse livro, você percebe uma nuance que você não tinha percebido antes. Então, é um livro que eu quero voltar a ler, talvez daqui mais alguns anos. E eu tenho certeza que eu vou tirar lições ainda melhores dessa obra, porque ela fala sobre política, ela é atemporal e ela retrata bastante o período que a gente tá vivendo nos dias de hoje e que, na verdade, a gente já tem vivido isso, acho que desde os primórdios da humanidade. Depois de terminar Jogos Vorazes, eu parti para um livro de poesia chamado Viagem, de Cecília Meirelles. É um livro bem curtinho, você pode muito bem ler ele em um dia inteiro. Eu dividi ele em 3 partes, porque eu li ele em conjunto com o próximo livro. Mas ele é um livro que você pode muito bem ler ele tanto inteiro, em uma sentada só, ele tem pouquíssimas páginas, quanto você pode dividir ele em partes, como eu fiz, como você pode ler uma poesia por dia. Então, para você que está começando a ler agora, ou está em ressaca literária, é um livro que eu recomendo bastante. Porque é uma leitura rápida. Você senta ali por 2, 3 minutinhos e você já leu uma poesia, talvez até 2, dependendo do seu ritmo de leitura. E você não precisa ficar preso só aquele livro, você pode ler ele em conjunto com outros, que foi o que eu fiz. Cecília Meirelles, ela é uma escritora que também fez parte da minha infância. Os meus primeiros contatos com a leitura ali na época da escola foram com livros de poesia. Eu não tenho muitas lembranças da minha infância, mas as melhores delas são com certeza lendo livros, e alguns desses livros tinham poesias da Cecília Meirelles. Então foi um livro que fez muito bem pra mim, que eu li extremamente rápido e que não conflitou com o próximo livro, que foi O Mistério dos 7 Relógios, de Agatha Christie. Eu escolhi esse livro da Agatha de última hora, porque eu fiquei sabendo que a Netflix ia fazer uma adaptação desse livro, e eu queria ter tido contato com ele
antes de ter contato com a adaptação da Netflix. E eu acho que esse foi meu erro. Não de ler o livro da Agatha Christie. Eu gostei muito, achei ele bastante divertido, apesar de ter alguns personagens meio irritantes e seguir uma fórmula que, bem, enfim, Agatha Christie. Mas o meu erro foi ter assistido a adaptação da Netflix depois de ter lido esse livro. Porque digamos que a adaptação não foi bem uma adaptação. Eles só pegaram o nome dos personagens e criaram uma história em cima. Eu não gostei nada daquela minissérie. Eu achei muito genérica, muito boba. Não tinha nada a ver com a história, um mistério muito raso e o final não faz sentido nenhum. Mas isso foi pra mim. Talvez ela funcione pra você, comigo não funcionou. Talvez eu tivesse apreciado mais se eu não tivesse lido o livro, mas eu não me arrependo de ter lido o livro, embora a adaptação tenha estragado um pouquinho a história pra mim, porque sempre que eu vou falar sobre esse livro eu lembro que tem uma adaptação que... Enfim, não é uma adaptação, é uma releitura, na verdade, porque... Às vezes a gente se pergunta por quê, né? Qual a necessidade? Mas aí a gente lembra que é a Netflix. E aí a gente segue em frente. Falando em seguir em frente, o próximo livro que eu li foi O Verão que Mudou a Minha Vida. Eu entrei em alguns desafios lá no Maratona e um desses desafios que eu entrei pedia para janeiro um livro que falasse sobre verão. E eu escolhi O Verão que Mudou a Minha Vida porque estava um pouquinho em alta e eu queria saber qual era da história. Eu não assisti a série, mas eu vi muito nas redes sociais, porque eu sou fã de Taylor Swift e a autora também é. A trilha sonora da série é praticamente a discografia do Taylor Swift. Então eu sempre via uma cena ou outra da série. Por isso eu decidi que eu ia ler O Verão que Mudou a Minha Vida. Ele é um livro que não... A leitura não é pra mim. Ele é um livro mais adolescente, jovem adulto, então se você tem ali entre 16, 18, talvez até 20 anos ainda funcione pra você. Como eu sou um pouquinho mais velha que isso, já não foi pra mim, eu já não me conectei muito com a história, porque o tempo todo eu pensava, eu jamais me colocaria nesse tipo de situação. Com a idade que eu tenho hoje, talvez, com a idade que ela tinha, talvez eu até me colocasse, mas hoje em dia eu... É um livro pra julgar ações de adolescente. Se você é adulto, talvez seja um bom experimento social. Mas, pra mim... Foi só mais um livrinho de passatempo. É um livro bom pra você ler em ressaca literária, mas não foi algo que me pegou. Eu ainda não decidi se eu vou ler os próximos livros. Talvez, quem sabe, ao longo do ano eu tenha alguma curiosidade em saber como a história termina. Mas por enquanto, pra mim, o primeiro livro foi suficiente pra saber que eu não sou o público-alvo. E falando em discografia da Taylor Swift, o próximo livro que eu li, ele faz parte da minha maratona, do Maratona App, que é a Swiftona. Foi uma maratona que eu criei com o intuito de juntar duas coisas que eu amo, que é Taylor Swift e livros. A ideia dessa maratona é ler um livro inspirado em um álbum da Taylor Swift e pro mês de janeiro, que foi o primeiro mês do desafio, o desafio era ler o debut de um autor. E o livro que eu escolhi foi As Vantagens de Ser Invisível, que é o livro de estreia do Stephen Chbosky. Eu não sei como se pronuncia o sobrenome dele, mas eu vou deixar escrito aqui na tela. Eu gostei da leitura, não foi a minha favorita. Eu não tive livros favoritados em janeiro, mas foram livros agradáveis de ter sido lidos.
E para fechar o mês de janeiro, a minha última leitura do mês foi Iniciação de Ordem Paranormal, que na verdade é uma comic novel. Se você me acompanha pelo TikTok, você sabe que eu tenho uma série onde eu junto Ordem Paranormal e Taylor Swift, que são dois assuntos que eu gosto muito. E é uma série onde eu pego um personagem de Ordem Paranormal e eu faço uma análise da personalidade dele e mesclo com uma música da Taylor Swift que eu acho que combina com aquele personagem. Ordem Paranormal é um RPG que eu acompanho desde a segunda temporada, lá em 2020. Já são praticamente 6 anos acompanhando essa obra. E eu acredito que isso tenha fechado o meu mês com chave de ouro. Então, essas foram as minhas leituras do mês de janeiro. Então, contabilizando, em janeiro eu li um total de 8 livros. Seguindo para as leituras de fevereiro. Fevereiro, para mim, também foi um mês muito agradável em questão de leitura. Como é um mês um pouco menor, eu li um pouco menos de livros que eu li em janeiro. Em fevereiro, eu consegui ler um total de 6 livros. O que para mim já foi uma vitória, tendo em vista que em 2025 eu li 2 livros e meio. Uma hora eu converso com você sobre isso. Meu primeiro livro de fevereiro foi um livro de não ficção. Eu li sobre a escrita de Stephen King. E esse é um livro muito bom para você que também é escritor. Fevereiro foi um mês extremamente agitado para mim, porque foi quando eu decidi entrar em um concurso literário de última hora e eu passei um mês inteiro escrevendo contos. E esse livro do Stephen King me ajudou pra caramba. Se você não é escritor, ele pode funcionar pra você também, porque nele o Stephen conta basicamente sobre a vida dele inteira. E você chega no final do livro se questionando como que esse homem tá vivo até hoje. E eu suspeito que ele se faça a mesma pergunta todos os dias. Foi um livro que eu favoritei, que eu amei muito e que com certeza eu vou ficar revisitando sempre que eu tiver alguma dúvida de escrita, e é algo que eu recomendo também para você que é escritor. O segundo livro de fevereiro foi Atmosfera, da Taylor Jenkins Reid. Eu já tinha lido livros da Taylor antes. Eu li Evelyn Hugo, Amores Imperfeitos, Daisy Jones and the Six. E eu acho que esses foram os 3 livros que eu li dela antes de 2026. Se teve outro, eu não tô recordando agora, mas eu acredito que foram esses 3 livros. E Atmosfera foi o meu 4º livro dela. E é um livro que fala sobre o espaço, fala sobre uma astronauta e também é um livro sáfico. Foi o primeiro livro sáfico que eu li em 2026. E é um romancezinho assim, bem água com açúcar. Eu não vou dar spoilers aqui. Mas é um livro que eu indico, é muito bom. Ele não foi meu favorito, mas quase chegou lá. Eu amei bastante a leitura e eu recomendo pra você que gosta desse tipo de romance e também que gosta de espaço, de viagens interestelares. Na verdade não é interestelar, né? Porque ela só vai até o espaço. Mas se você gosta desse universo, é uma leitura que eu recomendo pra você. Com certeza. E continuando, agora sim, interestelarmente, o próximo livro que eu li foi O Guia do Mochileiro das Galáxias. Era um livro que eu sempre tive curiosidade de ler e eu nunca tinha tido a oportunidade de ler. Então eu decidi que era o momento ideal depois de terminar a Atmosfera. E é uma bagunça. Esse livro, ele é muito maluco e eu adorei. Eu não entendi nada, mas eu adorei. Se você já assistiu Monty Python, é exatamente o humor do Monty Python. Se o Monty Python tivesse feito um filme sobre viagem entre galáxias, esse seria o roteiro. É basicamente o que eu posso dizer sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias. Foi uma leitura divertidíssima. Cada hora acontece uma coisa mais maluca que a outra, e com certeza é um livro que eu não me arrependo de ter lido.
O próximo livro foi outro do Stephen King, mas dessa vez um livro de ficção. Ao longo do Sob Escrita, ele menciona esse livro algumas vezes, então eu fiquei com muita vontade de ler esse livro, que é Louca Obsessão ou Misery. E assim, eu acho que ele soube canalizar bastante o medo de um escritor, que é encontrar uma fã louca parasocial que vai falar assim, cara, você vai escrever o livro do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer. Eu ainda não assisti o filme, que é a adaptação do livro, mas é um dos filmes que eu pretendo assistir. Se eu não me engano, a Kate Bates, que faz a maluca, ela concorreu ao Oscar por causa desse papel, não tenho certeza se ela ganhou. Mas é um filme super aclamado e eu acredito que eu vá gostar dessa adaptação porque eu gostei muito do livro. A menos que seja como foi a adaptação do Mistério dos Sete Relógios da Agatha Christie. Esperamos que não. Mas tá aí, é um livro que tá na minha lista pra... É um filme que tá na minha lista pra assistir até o final do ano. Prosseguindo, o penúltimo livro de fevereiro foi A Cor Púrpura, que também foi um desafio da minha maratona Swiftona, que, seguindo a ordem da discografia da Taylor Swift, que era Fearless, o desafio era ler um livro que a protagonista fosse uma mulher forte, destemida. Aqui, a protagonista ela não é exatamente destemida, mas ela é uma protagonista muito forte. Ela passa por diversas situações horrorosas, assim. Infelizmente, eu sei que muitas mulheres já passaram por essa situação. É um livro que tem muitos gatilhos. Então, se você tem gatilho com abuso, violência, até mesmo homofobia e temas religiosos, talvez esse livro não seja o melhor para você ler. Mas é uma leitura, apesar de densa, muito boa. Eu gostei muito de ler. Eu adorei essa leitura e com certeza tá no meu ranking de melhores livros que eu li durante esse primeiro trimestre. Mas para finalizar esse mês de fevereiro, o último livro que eu li em fevereiro foi Dates and Dragons. E eu fui bastante influenciada pelo fandom de Ordem Paranormal. Se você acompanha a Ordem Paranormal, principalmente se você acompanhou a Hexatomb e acompanha a vida dos streamers, você sabe que tem um casal ali que combina muito com esse livro. E por conta disso, eu decidi que a minha leitura de fevereiro seria Dates and Dragons. E é um livrinho, assim... Ele não é um livro ruim, eu gostei. Ele também, assim como O Verão que Mudou a Minha Vida, ele é um livro mais voltado, assim, para adolescente. Mas, assim, é aquela leitura que você lê rápido, que você lê facilmente. É um romancezinho água com açúcar. É um romancezinho, assim, que é divertido. Ele fala muito também sobre relacionamento com avós, que me deixou um pouquinho gatilhada, porque a minha avó, ela já é falecida, e eu tenho um pouco dessa questão com a morte da minha avó, porque nós éramos muito próximas. E é assim, algo que você sente vontade de viver. E é assim, é aquele romancezinho leve que você sente vontade de ler de vez em quando. Você tá procurando uma leitura, assim, pra você descansar, pra você voltar de uma ressaca literária, pra você ler depois de um livro muito denso, como foi o meu caso, que li depois de A Cor Púrpura. Então, é ali pra você acalmar um pouquinho os seus ânimos. E essas foram as minhas leituras de fevereiro. Seguindo pra março, esse mês ele foi interessante, porque esse foi um mês que teve muitos altos e baixos. Eu acho que
esse foi o recorde de leituras que definitivamente não foram pra mim e eu quase abandonei os livros no meio. Mas também tem muitos livros bons, inclusive favoritos. E vamos começar por ele, que foi o primeiro livro de março que eu li. E também a minha leitura favorita do mês de março, que é Antes de Dormir, de S.J. Watson. E assim, foi um livro perfeito. Eu vou gravar um vídeo especial só pra ele. Dependendo de quando esse vídeo for postado, talvez ele já esteja no meu perfil. Se ele estiver, eu vou deixar linkado aqui a minha opinião apenas sobre esse livro. Mas assim, foi um livro que eu não queria parar de ler. Eu tive que me segurar bastante pra não virar madrugada lendo esse livro. Eu tinha uma hora que eu tinha que me botar um freio e falar, não, a gente continua amanhã. E assim eu fui lendo. Eu lia um pouquinho, ficava em choque, aí eu parava e continuava no dia seguinte. E se esse livro foi maravilhoso pra mim, o próximo já não foi tanto assim. Também vai ter vídeo sobre ele no meu perfil. Se não estiver no YouTube, com certeza tem no TikTok. Se você quiser me acompanhar, é @_Calune. Todas as minhas redes sociais são @_Calune, exceto o Instagram, que é @_Calune. Infelizmente, eu não sou a única Calune exclusiva no mundo. Então, é muito complicado você criar um user que não tenha números ou que não tenha símbolos que compliquem a sua vida. Como eu disse no início do vídeo, o meu conteúdo é bastante sobre livros, sobre escrita, sobre cultura pop, nisso inclui música, RPG, séries, enfim. Eu tô sempre comentando sobre as coisas que eu tô assistindo, que eu tô lendo. E se você quiser me acompanhar, você é muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde. Lembrando que eu quero criar uma comunidade com base em respeito e que seja um local seguro para todas as pessoas se sentirem acolhidas dentro dos meus canais, minhas redes e meus perfis. Enfim, sempre vivemos no castelo de Shirley Jackson. Eu tenho um caso de, pelo amor de Deus, porque eu li esse livro. Na verdade, eu li achando que ele ia ser uma coisa e ele era completamente outra. Então acho que o meu problema foi ter colocado expectativa demais por já ter lido outro livro da autora e ter gostado e achado que esse livro seria exatamente tão bom quanto. Mas é algo que acontece muito com escritores. Eu sei disso porque eu sou escritora. Às vezes você escreve uma coisa muito boa, que é sua obra-prima, às vezes você escreve um livro que não chega ali no patamar de outros. E tá tudo bem. Às vezes você quer só escrever um livro bobinho mesmo. Às vezes você acha sua ideia genial e ela não é tanto assim. Mas a Shirley Jackson, pelo menos o que eu conheço dela, ela é uma boa escritora. Esse livro só não funcionou pra mim, mas talvez funcione pra você. Se você gostar de uma historinha mais bobinha, assim. Se você gostar de uma historinha assim mais bobinha, um terror que não dá medo, que é só pra você acompanhar a história de uma família e ficar se perguntando, meu Deus do céu, por que não internaram essa garota ainda? A próxima leitura foi O Castelo de Otranto, que eu também não gostei muito. Pra falar a verdade, eu não gostei nada. Porque, assim, ele é o primeiro livro gótico da história. E eu tava muito empolgada pra ler esse livro, porque eu gosto muito de leitura gótica. As minhas histórias, no caso, quando eu escrevo as minhas histórias, elas tendem muito a se voltar pro gótico. São lugares que ganham vida, que se tornam personagens. Isso sempre acontece em alguma das minhas histórias. Então eu achei que seria interessante pra mim ler esse primeiro livro que foi considerado a primeira literatura gótica do mundo. Só que eu acabei lendo
Um Grande Caso de Família é um livro de fofoca. O Castelo quase não tem destaque aqui. Toda hora um personagem aparece com um drama diferente e quando o drama dele é resolvido, acontece outro drama e é uma sucessão de dramas e fofocas e é como se você estivesse assistindo um caso de família medieval. Eu acho que essa é a melhor definição para esse livro. Um caso de família medieval. O próximo livro que eu li, engatando em uma sequência de livros que me fizeram ficar maluquinha da cachola, ficar completamente totoca das ideias, foi Pessoas Normais. E eu li esse livro, eu tava com esse livro na lista também, ele tem um vídeo sobre ele, eu não sei qual vai vir primeiro, se é esse vídeo ou se é o livro falando sobre as piores leituras do ano. Mas Pessoas Normais foi um livro dificílimo de ler, tanto que eu comecei, ele foi o livro que abriu março. Eu comecei a ler ele dia 1º de março. Na verdade, eu comecei a ler ele dia 27, eu acho que foi 27 de fevereiro. E o intuito era ele continuar sendo o primeiro livro de março. Mas você percebeu, eu passei 3 livros na frente dele. Porque eu não estava aguentando mais. Eu precisei parar essa leitura. Eu comecei a ler, aí eu pausei. E aí eu comecei a ler antes de dormir. Aí eu tentei ler ele de novo, não consegui. Passei com Vivemos no Castelo pra frente. Sempre Vivemos no Castelo pra frente. Aí eu passei Castelo de Otranto na frente também. E aí eu só consegui ler ele ali na metade pro final de março. Porque assim, Pessoas Normais realmente falam sobre pessoas normais. E às vezes, pessoas normais são chatas. E é exatamente sobre isso. Eu passei a leitura inteira pensando naquele meme da Isabela Boscov. Gente, vocês não se amam? Porque é exatamente isso, eles não se amam. Talvez eles se amem, eles amem um ao outro, mas eles não amam a si próprios. Então, assim, foi uma leitura que levou eras para ler. Parecia que eu estava lendo ele há 5 anos. Exatamente como um dos livros da Agatha Christie que eu levei 5 anos para ler. Mas isso é uma história para outro vídeo. Consegui finalizar, né, essa história, o que foi um milagre. E seguimos em frente para o próximo livro, que foi Quincas Borba, de Machado de Assis. Eu já estava com intenção de ler clássicos brasileiros há bastante tempo. E esse foi o primeiro, se eu não me engano, clássico do ano. E foi uma leitura, assim... Foi uma história que eu gostei. Foi uma história que eu não entendi muito bem. Talvez por ter sido escrito na época que foi escrito. Talvez por conta da forma como ela foi escrita. Em questão de vocabulário mesmo. Eu precisei recorrer a vídeos na internet para tentar entender minimamente sobre o que se trata. Mas, em comparação com as leituras anteriores, foi como se eu tivesse, assim, saído do inferno e não exatamente chegado ao céu. Mas ali na meiuca, sabe? Não foi lá, mas quase lá, em comparação com os outros. Então, assim, é um livro que talvez, pra você ler, você precise ter um dicionário do lado. Ou fazer como eu fiz, que foi pesquisar a respeito desse livro. De outras opiniões, em blogs que resumam a história, talvez ela vai ficar melhor e vai ficar mais compreensível. Esse foi Quincas Borba, de Machado de Assis. Seguindo então pro próximo livro, que foi... Essa, sim, foi uma leitura maravilhosa. Foi um livro que eu gostei bastante. Inclusive, esses 3 últimos livros, eu tô aqui com meu celularzinho velho do lado, acompanhando o meu Maratona F, pra eu ter certeza que eu tô lembrando de todos os livros. E esses 3 últimos livros eu esqueci de avaliar.
Então eu tenho que sentar um pouquinho e avaliar essas 3 últimas leituras. Esse livro que eu vou falar agora é a penúltima leitura de março, que é Como Arruinar um Casamento. E esse livro eu gostei bastante. Ele também é um grande caso de família, mas eu achei ele muito melhor do que as leituras anteriores. Eu não achei que ele me pegou tanto quanto Antes de Dormir, mas ele foi melhor do que as leituras anteriores, que melhor a gente nem lembrar. E é um livro que fala sobre autodescoberta, amadurecimento e mudanças na vida. Eu ainda não cheguei na idade que a protagonista tem, ela tem 40 anos, ainda falta alguns bons anos para chegar aos 40 anos, mas eu acho que eu já consegui me identificar mais com ele do que com os livros adolescentes que eu li nos meses anteriores. A protagonista é uma mulher de meia idade que tá ali tendo o seu drama pessoal. Ela não consegue engravidar, o marido dela traiu ela, o que isso levou a um divórcio, o gato dela acabou de morrer e ela decide que quer morrer também. É assim que a gente começa o livro, isso não é spoiler, é assim que começa o livro. Então ela chega nesse lugar onde ela quer acabar com a vida dela, só que o hotel que ela escolheu para fazer isso está recebendo um evento que é um casamento de pessoas que ela não conhece. Ela simplesmente chega lá, vai acontecer o casamento naquela semana e, além do drama que ela já estava inserida com tudo que está acontecendo na vida dela, ela ainda tem mais SPO para poder, né, completar a vida dela, que é chegar no meio desse casamento de um monte de pessoas que ela nunca viu na vida. E ela precisa lidar com toda essa situação. Eu gostei do final. Diferente de Antes de Dormir, que o final dá meio que uma decaída. O final chega a ser previsível. Eu já tinha deduzido o final ali perto dos 60% do livro. Esse aqui, o final foi bastante favorável. Eu gostei muito. É uma leitura que eu indico. E foi, assim, pra pelo menos acabar com a maré de azar que eu tava tendo com livros ruins. E pra finalizar o mês de março, a minha 7ª leitura. Esse mês não consegui ler tanto quanto em janeiro, que eu li 8 livros. Esse mês de março eu li só 7. O último livro foi mais um livro da Taylor Jenkins Reid. Eu li Carrie Soto Está de Volta. Não foi a melhor das leituras, mas também não foi um livro ruim. Eu gostei muito, apesar de que tinha um fato que me deixava distraída toda vez que eu ia ler, que é uma personagem em específico, que ela não aparece, a gente não tem diálogos com ela, a gente não tem uma descrição dela, ela só é citada, mas ela é citada algumas vezes. O problema é que o nome dessa personagem é Carla Pérez. Então toda vez que ela aparece, toda vez que eu li o nome Carla Pérez no livro, automaticamente começava a tocar El Chan na minha cabeça. Mas tirando esses momentos, eu achei que foi uma boa história. É uma história de recomeço. É sobre uma tenista que se aposentou e precisa lutar para manter o recorde dela. Então ela sai da aposentadoria, só para não deixar que outra mulher roube o recorde dela ali. Então esses foram os livros que eu li em março. Foram 7 livros no total. Algumas leituras muito boas, algumas que me fizeram questionar o que eu estava fazendo na minha vida, mas foi ali, né? Altos e baixos. Finalizei com boas leituras, pelo menos, e isso é o melhor. E esse foi o grande compilado dos livros que eu li no primeiro trimestre de 2026. Se tudo der certo, a partir de agora eu vou fazer os vídeos mensalmente, né? Vamos torcer para eu conseguir. Esse mês eu tô com a meta de ler 8 livros. Eu já escolhi os 8 livros.
Eu já li completo, eu já li um deles. Eu estou terminando a minha segunda leitura, mas eu devo voltar aqui para falar a respeito dele. Se não, no mês que vem, talvez daqui 3 meses, para falar sobre o segundo trimestre. Não queremos isso, queremos agora manter a frequência, né, nesse canal. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários quais foram os livros que você leu esse ano. Se você ainda não leu, se você pretende ler algum livro, se você já leu algum desses livros que eu li ao longo desse primeiro trimestre, ou se tem algum desses livros que você quer ler. Deixa aqui recomendação de vídeos que você quer que eu faça, porque eu não pretendo deixar esse canal parado, eu quero trazer conteúdos pra cá. E fica o convite também para você me acompanhar nas minhas outras redes sociais, porque lá eu posto vídeos mais curtos. Inclusive, eu vou postar esse vídeo, só que dividido em partes, para não ficar um vídeo muito longo. Diferente desse vídeo aqui, que deve ter ficado gigantesco. Eu não faço ideia. Mas é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero ver você nos meus próximos vídeos. E espero que você compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que possa gostar dele. Deixe o seu gostei. Se você puder e tiver a opção, hype esse vídeo, que também ajuda bastante no compartilhamento do meu canal. E eu vou ficando por aqui. As minhas redes sociais vão estar na descrição do vídeo. E eu vou ficar muito feliz de te ver por lá. Um beijo e até a próxima.